Oi pessoal, eu sou o Marcelo Paixão. Nós recebemos algumas solicitações de vídeos que explicássemos um básico sobre aerógrafos, né? Aerografia, como utilizar, como desmontar e principalmente como fazer a manutenção deles, né? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês umas noções bem básicas mesmo de os tipos de aerógrafos, os modelos, como desmontá-lo, como fazer a manutenção e uma pequena amostra de como utilizá-lo. Bom, vamos começar então pelo modelo mais simples, que é o espargidor ou o aerógrafo que tem ação simples, né, de ação única. Ou seja, aqui nós já colocamos a mangueira, a alimentação do ar comprimido. Aqui nós temos o gatilho, onde é feita a ação para que saia a tinta. Aqui é o bico onde a tinta é jateada. Temos aqui o copinho onde é colocada a tinta diluída, e aqui é o bico onde você, ao girar, coloca mais tinta ou menos tinta a ser jateada. O volume de tinta vai depender de quanto você colocar aqui. Este não tem uma regulagem de pressão, certo? Por ser de ação simples. A vantagem dele é que é encontrado com mais facilidade em papelarias e lojas de modelismo, e o custo, que é muito mais barato do que os outros modelos mais sofisticados. Este é um outro modelo do fabricante, esse aqui é o da Badger, por exemplo. Ele já é de dupla ação, ou seja, quando você aciona sai só ar, e quando você aciona o gatilho e puxa para trás, ele sai o ar e a tinta. E dependendo da quantidade que você acione o gatilho, sai mais tintas ou menos tinta. Quanto menos você acionar o gatilho, menos tinta sai. Aqui é onde é acoplada a mangueira para alimentação do ar. Aqui o reservatório, onde nós colocamos a tinta já diluída. O bico, a cabeça do bico, onde ele tem três tipos também. Também tem a fina, a média e a large, né? a maior. E as agulhas internas também. Quando você troca a agulha fina, tem que colocar a ponta fina. E assim sucessivamente para até os outros dois tipos de agulhas, né? A média e a mais larga. A agulha fina é para traços finos, quando você queira fazer também as camuflagens ou escrever algum detalhe, um detalhe mais fino. A média é a mais utilizada, que é para pinturas assim de médio porte, e também faz determinadas camuflagens também. E a maior, a large, é para áreas também de grande tamanho, né? Um kit maior, uma maquete de casinhas, né? Ou para pintar um vagão do ferromodelismo, uma locomotiva, né? Aí você usa a ponta large, né? Que é a maior. A manutenção dele também requer um certo cuidado. Cada vez que acabar de utilizar, é sempre bom fazer a limpeza das pontas, retirar a agulha e limpar. No próximo módulo a gente vai explicar como é que é feito isso, tá ok? Esse é um modelo também que o custo dele já é um pouco mais do que o de ação simples, certo? E esse aqui, pelo fato de ser com o copinho para baixo, a tinta então ela é acionada por sucção pelo aerógrafo. Esses já são os modelos um pouco mais sofisticados. Esse aqui é um GAT, o AG3, por exemplo. Ele também é de dupla ação, ou seja, temos o gatilho. Quando você aciona ele, sai só ar, e quando você aciona e vai acionando ele para trás, vai saindo mais tinta ou menos tinta, certo? Então você tem a regulagem de pressão e quantidade de tinta que você queira pintar no seu modelo.
A alimentação por ar também é feita por aqui. O acionamento dele, aqui a cabeça também em 3 tipos, a fina, a média e a grossa, com as mesmas características que eu já expliquei nos outros 2 modelos, dependendo da demanda de tinta, de volume que você precise, né? Você vai trocando juntamente com a agulha que também vai na área interna. O diferencial deste é que esse aqui já fica o copinho na parte de cima do aerógrafo e a tinta então ela é acionada por gravidade, o que dá uma certa maior eficiência à pintura. Você economiza um pouco mais de tinta, certo? E você percebe no manuseio dia a dia a diferença entre os 3 modelos. A que tem acionamento por gravidade, vocês vão ver que dá uma eficiência, uma melhor acabamento, uma melhor textura à sua pintura. Bom, outro modelo que nós temos também de alimentação do ar nos nossos aerógrafos é através dessas latinhas de ar comprimido. Eu, quando comecei a mexer com aerógrafo, eu não tinha um compressor. Então eu fui obrigado a comprar essas latinhas aqui. Então você acoplava essa peça, a mangueira que vai para o aerógrafo, e aí conforme você vai acionando e apertando, o ar sai e aí vai para o seu aerógrafo, certo? A grande desvantagem dele é que custa muito caro, uma latinha dessa daqui, e dá para pintar muito pouco. Então daria para pintar para plastimodelismo, por exemplo, um kit de carro e meio. Um carro e meio daria para pintar com uma latinha dessa. Então ela se torna inviável devido ao custo. Hoje em dia as importações também ficam muito difíceis, não é toda loja, e também há proibições, né, de transporte de produtos sob pressão, certo? Então só em casas, algumas casas de modelismo que ainda temos esse equipamento para venda. Além desse tipo de latinha que é de ar comprimido, uma outra alternativa também para quem não acha ou não consiga comprar os compressores de tipo de geladeira, eu usei durante muito tempo também os compressores de inalação, o de pulso, não os eletrônicos, né? E tem um da Inalamax que é muito bom, e justamente as conexões deles são a mesma bitola das mangueirinhas que vão nos principais aerógrafos, Pache, o Bader, o GAT, certo? E ele é um custo relativamente baixo em relação ao outro compressor, funciona do mesmo jeito. O único inconveniente é o barulho, ele é um pouco barulhento, certo? E não tem tanta regulagem e pressão quanto os mais sofisticados, mas na falta de outro ele supre bem a função. Bom, agora vamos falar sobre a alimentação da parte de ar, que nós temos um compressor. Esse é um modelo tipo igual que a gente tem em geladeiras, né? Muito utilizado para o modelismo. Esse é um compressor da marca Sajima, que é o mesmo fabricante também de aerógrafos. Então nós temos, ele é de 1/5 de HP para 25 litros por minuto, capacidade máxima de pressão de 100 psi, a capacidade de estocagem do tanque é de 3 litros, certo? E temos um manômetro onde a gente regula a pressão que a gente queira trabalhar. A pressão média para pinturas em modelismo variam de 30 a 40, certo? PSI. Ele tem desligamento automático quando você acaba de usar e ele termina a capacidade de ar, ele liga automaticamente. Quando ele chega na pressão que você estipulou, ele também desliga automático, certo? Temos na frente uma válvula de segurança. Então este é um modelo, ele é silencioso para que se possa trabalhar, por exemplo, dentro de casa, em áreas assim, com crianças perto, tal, não tem problema nenhum, certo? É sempre aconselhável usar os aerógrafos em áreas ventiladas devido à tinta, que pode ser uma tinta duco, forte, né? Então pessoas às vezes com alergia podem sofrer algum tipo de problema, certo? São encontrados com facilidade em lojas de modelismo, ou então na internet vocês conseguem comprar também com facilidade, importar
É um equipamento muito importante para quem queira trabalhar com pinturas em seus modelos, sejam nautimodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo e principalmente para o plastimodelismo. Dando continuidade então, usando esse modelo AG3 da GAT como exemplo, de como desmontá-los para que se possa fazer a manutenção após o uso, certo? Todos eles têm essa parte traseira aqui que elas são rosqueáveis, onde fica presam as agulhas. Aqui temos uma outra rosca que você solta ela e você pode puxar a agulha, certo? Essas são as agulhas então que existem de 3 tamanhos, né? A fina, a média e a grande. O gatilho também você consegue desmontá-lo girando também essa outra peça do corpo aqui, certo? Aí você retira o gatilho. O copinho também é só fazer uma leve pressão, ele sai. Vocês limpam depois tudo. E o bico, principalmente, onde requer um pouco mais de cuidado, certo? Porque nós temos essa peça aqui que é muito delicada, que é a peça onde a agulha fica no finalzinho dela aqui. Então esse é o corpo principal. A gente pode mergulhar essas peças todas em thinner ou então tipo de solvente para que se possa tirar a tinta, né, que esteja lá já um tempo já colada, tal, encrostada, né? E depois com um cotonetezinho embebido também em thinner, vai se efetuando as limpezas na parte interna, certo? Limpando tudo com cuidado, principalmente o bico. Pode-se utilizar até a própria agulha para fazer essa limpeza, tomando cuidado para não entortar ela, certo? Para tirar um eventual acúmulo. Aqui é muito comum haver acúmulo de tinta, dependendo da diluição, nessa ponta do bico. Então também depois limpa-se bem para tirar, deixar sempre bem limpinho na hora de guardar. O copinho também é sempre bom deixar ele todo sem resíduo nenhum de tinta, principalmente na parte do caninho, certo? E na hora de montarmos novamente, após limpo, né? Então nós temos o nosso bico, com cuidado para não se sofra nenhum dano na parte mais delicada. Não há necessidade de se prender com muita pressão, isso aqui senão acaba estragando com o tempo, né, a rosca, certo? Vamos colocar aqui a nossa agulha. Sempre cuidado para que a agulha não caia no chão ou não caia de ponta, senão ela entorta com muita facilidade. Entortou, você já tem que trocar a sua agulha, certo? Também não colocamos ela com muita pressão na parte interna, senão pode estourar a parte daquela ponta delicada, douradinha que tem dentro, né? Assim que ela chegar no final, você solta e só aperta para que ela fique presa. Então vocês podem ver que conforme você aciona o gatilho, ela vai para trás, onde ela libera a tinta do copinho através do ar comprimido. Lembrando que esse é o modelo que é por gravidade, certo? Então a tinta já sai e vai direto para o corpo do aerógrafo. Assim que seu aerógrafo estiver todo limpo, você pode montar ele novamente. Certo? E assim você fez a sua manutenção. Quanto mais cuidado você tiver com ele, mais tempo ele vai durar e vai te dar bastante alegria nas suas pinturas, nos seus kits, nas suas locomotivas, nos seus vagões,
nas suas decorações de maquete, para envelhecimento de trilhos, no que você queira utilizar, certo? Espero que tenha sido útil para vocês e vamos mostrar agora um pouquinho da utilização deles em pintura, uma pequena amostra de como é feita as pinturas com eles, tá bem? Então vamos fazer agora uma pintura para mostrar para vocês mais ou menos o equipamento básico que é necessário para que você possa trabalhar. Seria um paninho limpo, o diluente, o solvente, que seria água ou thinner ou água raiz, de acordo com o tipo de tinta que você vai utilizar. Como eu vou utilizar uma tinta da Tamiya aqui acrílica, eu vou usar um pouco de thinner, as pipetas, uma para tirar a tinta do vidrinho e a outra para usar com o diluente, um equipamento para que você possa mexer a tinta no aerógrafo, os cotonetes para depois para fazermos a manutenção, a limpeza do aerógrafo, certo? Então vamos começar. A diluição depende do tipo de tinta que você vai utilizar, para o tipo de pintura, a finalidade, se você vai precisar de uma tinta mais rala, mais fina ou mais grossa, tudo vai depender do tipo de pintura e qual finalidade que você queira utilizar, né? Como é só um exemplo nosso aqui, eu vou deixar ela bem diluída, até também para que a gente não corra o risco de entupir o nosso bico do aerógrafo, certo? Você pode preparar, se a quantidade de tinta que você for utilizar for muito grande ou uma área maior, em vez de você fazer direto no copinho como eu estou fazendo, você pode pegar um vidrinho e já preparar a tinta, toda a quantidade que você precisa, para evitar ter que ficar fazendo remendos ou então diluições que podem correr o risco de ficar diferente a diluição e dar problema na pintura. Então vamos mostrar para vocês agora. Vamos fazer um teste com um pedaço de estireno aqui. Então, conforme eu expliquei, quando você só aciona, né, sai só ar praticamente. Quando você aciona e puxa para trás, vai saindo a tinta, certo? Sempre a pintura é em movimentos uniformes, né? Nunca em movimentos circulares, e vai cobrindo a área que você queira efetuar a pintura. Quanto mais perto você chegar, mais tinta sai, mais longe, mais nebulizada é a tinta, né? Quanto mais você puxar o gatilho, mais tintas. Se você quiser fazer um tracinho um pouco mais fino, né, teria que colocar menos pressão, né? Ele está trabalhando com 40 PSI, o ideal para fazer detalhamentos é com de 25 a 30 PSI. Sempre o movimento, e procurar manter sempre a mesma distância, não ficar variando, né? Para evitar os problemas que eu falei para vocês. E assim você se diverte e dá um acabamento uniforme, bacana no seu kit ou no trabalho que você queira fazer. Então isso aqui serve para todos os ramos de modelismo, serve para artesanato também, para pintura que você queira fazer, alguma peça de artesanato, para trabalhos escolares. Isso aqui é uma ferramenta muito útil que você tenha na sua residência para quem queira trabalhar com miniaturas em geral, né? Então após a utilização, nós fazemos todo aquele trâmite e cuidados com o seu aerógrafo, né? Tiramos a tinta, limpamos, desmontamos eles conforme explicado anteriormente. Gostaria de convidá-los a curtir nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário e dúvidas abaixo. Para receber um conteúdo exclusivo, clique no link da descrição e deixe o seu e-mail.